Ela ama incondicionalmente. Às vezes ela pode não dar conta de bater de frente com aquele pai, mas o amor é incondicional. Isso eu tenho certeza. E muitos vão para onde? Para uma prostituição. Essa é a realidade desse país. Cedo, ainda criança. Do mundo, né? Eu acho que é do mundo. Não acho que não seja aqui, o Brasil. Eu acho que isso aí é mundial. Essa não aceitação. Mundial. Então, o que você teve é uma história muito fora da curva. Que a gente precisa deixar isso bem claro e não romantizar isso. Não romantizar, a gente entende. Eu, assim, o que hoje eu trago, como eu penso, enquanto mulher trans, que eu tenho que ter esse papel de contar a minha história para as pessoas entenderem que com amor, com aceitação, é muito mais fácil. Muito mais, sabe? claro. Até tudo com amor é mais fácil. Até do que outros problemas que são mais difíceis de resolver, esse aqui é só assim, amor. Amor incondicional. Eu não posso ter um filho esperando que meu filho tenha determinado comportamento, né, que o meu filho atenda às minhas expectativas. Então é melhor eu não ter filhos. Eu não tive filhos contando com meu filho com as minhas expectativas sobre o meu filho. Concordo. Tive um filho para amar, seja o que vier, né? O que Deus permitir que eu tenha enquanto meus filhos, eu quero ter esse filho para eu amar. Aí sim eu vou ter filhos e eu vou criar e vou amar e vou aceitar, porque é só assim que a gente pode ter uma família. É com amor. Se não for para ter amor, se for para satisfazer o meio social, né? Se for para se encaixar dentro de padrões e comportamentos tradicionais, eu acho que aí é muito limitado, né? Que não vale a pena eu arriscar. Mas peraí, se eu tiver um filho, o filho for gay, eu não gosto de gay, imagine, não vou ter neto, sabe? Essas questões são banais. São questões que já deviam ter ficado lá atrás. Né? O que existe é um atraso e muitas vezes um retrocesso social. Porque como eu venho dos anos 70 e hoje a gente está em 2024, eu vi que muita coisa avançou e depois retrocedeu. Não, eu concordo. Dentro desses conceitos, sabe? A gente ainda vê estatísticas que não dá para entender. Peraí, isso aqui piorou? Né? Observar as estatísticas do que acontece na sociedade, né? As denúncias de todos os casos que acontecem dentro das famílias. É uma coisa muito triste de se ver o retrocesso que a gente tem, o não avanço, né? De coisas que já tinham que ter sido melhor resolvidas, de ter diminuído, não, pioraram. Por que será? Né? A gente tem que entender que a gente precisa da informação, saber o que está acontecendo e realmente cuidar daquilo que é problema para ser resolvido, não é para ser combatido. Pronto, me livrei do problema. Sabe? É algo que toda a sociedade tem algo a aprender. Para isso que os problemas existem. Todo mundo vai aprender algo com aquilo. E o que será que a gente tem para aprender? Né? Que essas diferentes, né, possibilidades de viver, né, amplia os horizontes, né, faz a gente pensar fora da caixa, rompe com limites, né, de crescimento, de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, né, de entendimento, de autoconhecimento.
De ver o quadro de saúde mental aí tá um terror, porque as pessoas vivem sobre uma opressão, né, que ela foi introduzida dentro de um roteiro que ela tem que seguir aquele roteiro, né? E a vida não é roteiro, a vida é se reinventar, né? É muito chato você passar, se formar numa coisa e você ter que o resto da vida você vai ser taxado a ser aquela coisa, seguir aquele caminho e não vai poder mudar, né? Então que bom que hoje a gente traz um momento de repensar isso tudo, né? E de entender que basta a gente querer, né? Querer é o principal. Né? A gente querer, a gente pode. A gente quando falar eu queria, mas eu não posso. Não pode porque não quer. Na verdade, o querer cria. Nós temos uma mente criativa, cria as possibilidades, cria um caminho. Eu usei muito da minha imaginação, da minha criatividade para poder driblar essas situações todas com elegância, com contexto, sempre trazendo, né, uma face muito verdadeira sobre mim mesma para as pessoas. Mas a gente vê que você tem uma fala muito boa, então você é formada em várias especialidades, então você teve muitas oportunidades. Isso não quer dizer que seja a nossa realidade. Não quer dizer. Por isso que eu estou dizendo, você é uma exceção da exceção. Uma exceção, é. Porque só a gente olhar nas ruas, nos pontos de São Paulo, onde tem as prostituições já declaradas, né? Você pode passar na rua tal, que você já sabe que tem prostituta ali. Já tem bairros já. A gente que mora em São Paulo, a gente sabe disso. No bairro tal, ali tem várias prostitutas. Ali tem vários travestis. Então, por que ainda tem? Porque a gente não sabe a base que essa pessoa teve. Então a gente, assim, não pode entrar também num julgamento de só ela querer, ela vai poder. Sim, tá, mas até para sair dessa situação, a gente precisa o quê? Ter amor próprio. Sem ter amor próprio, sem eu ter como prioridade a minha vida, né? Eu pode me oferecer algo que eu não vou me sentir merecedora disso, né? A gente querer se sentir merecedora, quer dizer, eu mereço vida com abundância, com qualidade. Eu não tenho que estar sofrendo. Isso é uma autocondenação da pessoa que é colocada às vezes no meio familiar, né? A pessoa ela é introjetada na cabeça dela que ela não pode, que ela é de uma família pobre, que é o pai bate na mãe, que tem esses problemas todos familiares, criam crenças limitantes onde a pessoa ela não consegue sair, ela não consegue transcender esse comportamento. Sair de um lugar que ela não conhece? Conhecendo, né? Conhecendo. Então, se você não tem uma referência para poder te mostrar, olha, vem cá. Você sabia que existe A, B, C, D? Se ela só aprendeu o A e não tem nenhuma referência em torno dela que possa mostrar algo diferente, como que a gente vai esperar que essa mulher, essa pessoa tenha um discernimento, um autoconhecimento, sem ela nunca ter tido acesso a isso? Imagina. É onde a gente encontra, né, apoio, justamente com pessoas que não tem esse julgamento, que ela vai ajudar por impulso de ajudar, é dela. Eu tenho vontade de estar ajudando, eu me sinto feliz de poder ajudar uma pessoa, de poder levar um pão material, um pão espiritual, trazer uma palavra de apoio, né? Ver se a pessoa está precisando de alguma coisa, entender aquela pessoa e se aproximar,
dessa pessoa é o melhor caminho, né? A aproximação sem julgamento é o melhor caminho para poder melhorar as condições de saúde mental. A gente vê quadros graves e são casos que vêm da infância de família desestruturada, não só enquanto pessoas LGBT. Não, nós estamos falando de A pessoas. gente está falando Mas se agrava muito mais quando a gente agrava vai muito mais para um LGBT. quando vai para o LGBT, a gente Porque vê tem um preconceito já estruturado. estruturado na Em relação camada a isso. mais pisoteada lá embaixo. Sim, Né? sim, mas por isso que eu tô te dizendo, como que eu vou exigir dessa pessoa que tá numa prostituição, que ela tenha, primeiro, autoestima, que é uma coisa que, se ela não teve lá atrás, se ela não aprendeu isso, se ela não teve ninguém em torno dela ensinando o que é autoestima, como que eu vou cobrar isso dela? Não tem como. Né? Não tem, não tem. Inclusive, assim, na prostituição, as pessoas se aproximam dentro daquele grupo, né? E tem essa sensação de estar afinidade. pertencendo a um grupo. Isso já é uma coisa que preenche muitas pessoas de se sentir pertencente a esse grupo. Mas é já é claro. um passo à frente para elas. Claro, se ela Já foi é alguma coisa expulsa. que traz autoestima, porque ela tem com quem compartilhar a sua vivência, né? Com quem compartilhar, né, o meio de vida, de ganhar sobrevivência, tem a esperança de conseguir, de conquistar um espaço, né? Então, assim, a gente vê que isso não deveria ser a única forma de ter esperança para essas pessoas, que tinham que existir opções como existe para as outras pessoas. Você pode escolher ocupar esse espaço, o outro espaço, não é? Poder ter acesso ao emprego, ser respeitada. O que você me disse? Que você tem o seu nome no registro, na sua carteira, né? Na sua identidade, de Larissa, porém, sexo masculino. Porque isso lá atrás, hoje pode ser retificado o documento. Mas na época que eu fiz a retificação do meu nome, não podia. Isso foram mais de 10 anos atrás. Então aquilo precisava de fazer a cirurgia de redesignação sexual para mudar o sexo. Então, E aí eu você fiquei- teve um laudo também errado, que atrasou toda a sua transição. O laudo dizia que eu estava fazendo o tratamento, mas não tinha marcado uma cirurgia. Se eu tivesse marcado a cirurgia, já podia mudar o documento. E como a cirurgia nunca foi marcada por motivos, né, de requisitos, que talvez naquele momento eles entendiam que isso era um problema, que eu tinha que me comportar, né, dentro de determinados padrões, né? Por exemplo, a questão de eu ser mãe, de eu ter tido filhos, já foi um problema para eles, né? Eles entenderam que se eu me relacionei com uma mulher, que eu sou homem, porque eu me relacionei com uma mulher, e foi sexualmente, eu gerei filhos, né? Como se fosse a questão sexual é somente mais importante do que- reprodutiva. Não existe a questão sexual que não seja reprodutiva na cabeça desses, né, psiquiatras que ainda trazem enraizado o patriarcalismo acima da questão saúde mental. Né? E direito adquirido. A gente vê que nem a psicanálise junguiana, freudiana é reconhecido como ciências por muitos, não. Isso é pseudociência. Tudo para eles é pseudo. Saiu do controle deles ali, do que eles querem. Concordo. Do contexto deles. É Sim. pseudo.
É sem questionamentos, Sabe? tem que aceitação. É aceitação, aí Exatamente. ok. Se teve questionamento, aí já você tá fora do Eu negócio. bato de frente, porque não diz respeito só ao meu caso, diz respeito a outros casos. Há vários. Eu não vou me submeter a uma mentira, eu não vou lá mentir uma situação para conseguir uma cirurgia. Sabe, eu não achei. Muitas pessoas vão lá e meio, mas por que você falou que você tem filho? Se você não falasse, ninguém ia lá investigar a sua vida para ver se você tinha filho. Para fazer a cirurgia sobre uma mentira. Como muitas fazem. Muitas falam, eu nunca usei o pênis pra nada, eu nunca toquei, eu tenho nojo de tocar, eu nem olho. São coisas que botaram na cabeça dele, tem que fazer isso pra você conquistar a cirurgia. Entendi. E é uma loucura, Jeitinho. isso é um devaneio. De dar um jeitinho pra conseguir alguma A coisa. gente tem que ver Péssimo. o que é e aprender. Os médicos têm que aprender com as pacientes. Não é ele botar lá um requisito, vem aqui, se você protocolo. atender, você faz a cirurgia, senão a gente considera que você é uma falsa trans. Pronto, tá descartada. Né? Ganhou, recebeu lá para cuidar da minha saúde durante 12 anos e depois me descartou sem a cirurgia, me deixou com o nome Larissa Nascimento Sexo Masculino, não se incomodou nem um pouco. Não, péssimo, porque Não se você incomodou olha, nem realmente, um pouco. você está Ele quer corretíssimo. estar certo, ele não quer promover a saúde e o bem-estar. Ele quer estar certo, desde o início falei, teve filho, é homem. Não, é um absurdo. É um absurdo. E mesmo porque é um direito adquirido. Vocês conseguiram esse direito de poder ter uma cirurgia. Então é adquirido esse direito. Exatamente, o direito... Não é para ser questionado. Tem a cartilha do SUS, né? O direito à fila. Quem chegou antes vai ser Atendido primeiro. atendido primeiro. Eles violam e ignoram todos os artigos da cartilha do SUS. Eles passam por cima, eles se consideram acima da lei. Tá? Se consideram acima da lei. Né? Praticam tortura psicológica, mesmo sabendo que eu falei, o que é tortura psicológica aqui? Eu tenho isso aqui é o seu objeto de desejo. Se você fizer o que eu quero aqui, atender meus requisitos, eu te dou objeto de desejo. Senão, eu vou te negar, vou te castigar, vou te deixar de fora. Isso é tortura psicológica e foi o que aconteceu. Que absurdo. Você entendeu? Então, isso porque eu fui procurar, né, o tratamento pelo SUS. Se eu fosse procurar, se eu tivesse recurso para eu pagar uma cirurgia, aí não iam fazer muita pergunta, não. Não, nenhuma. Você entendeu? Nenhuma. E outra discrepância que a gente vê a expectativa e a realidade. Quando você está na expectativa, você procura lá processo de transição de gênero pelo SUS. Você vê lá uma maravilha, que em 2 anos você consegue todo o procedimento, a cirurgia, a prótese de mama, a hormonização. Na prática, mas nem perto disso. Nem perto disso. Hoje nem hormonização pelo SUS eu faço. Nem hormonização eu faço. Porque realmente aquilo é mais problemático do que soluciona alguma coisa. A gente vê Mas por quê? que se propaga uma coisa e na prática é outra. Porque eles não são preparados para lidar com isso. Não são. Infelizmente, eles não têm preparo. São pessoas cisgênero, heterossexuais, tratando de uma causa que eles desconhecem. E muitos não aceitam. Eles não aceitam. Como é que eu vou tratar uma pessoa que eu não aceito essa pessoa? E ela está ali na minha frente querendo que eu chame ela de ela, e eu estou vendo um homem. Eles pensam assim. Eles não se incomodam no fator humano que está ali. Eles se incomodam com as construções que tem dentro de si e falam, mas eu não consigo. Pô, a gente tem que conseguir, né, enfrentar toda essa situação, mas a pessoa O terceiro não pode? não vai influenciar em nada a vida dela. Né? A Nada. nossa vida que tem essas dificuldades toda, ela na vida dela ela não tem. Mas ela não faz o mínimo de esforço para respeitar um pronome. Ainda muito grave, porque tem pessoas que sabem que é lei, mas não estão nem aí com a lei.
Elas conseguem apoio nos grupos de apoio de pessoas que apoiam também, que rejeitam, que são transfóbicos, homofóbicos, que estão por aí. Achando que é uma coisa errada. Aí, de repente, ela dentro do trabalho dela, ela tem que fazer uma coisa que ela considera errada. Porque ela não foi instruída, né? Ou porque muitas vezes até foi instruída, mas ela não aceita. Não é com ela, ela tem a opinião dela, ela não tem vontade de aceitar. Isso é sério. Para uma área da saúde, isso é muito Pra sério. área da saúde é uma aberração. Muito sério. O que eu passei foi uma aberração, porque pensa bem, no entorno familiar eu sempre fui aceita e respeitada, no entorno de estudo, na escola, na faculdade eu fui respeitada. Agora, quando eu procuro o medicina, meio médico para fazer o tratamento, aí eu sou discriminada por não ser uma mulher hétero. Por não ser uma mulher hétero eu fui discriminada. Pera aí, mas você gosta de mulher? Ah, então você é homem porque você gosta de mulher. Ser mulher é gostar de homem. E ser homem é gostar de mulher. Na cabeça dele. Então, se eu não me ajustei ao requisito de heterossexualidade, de ter... A minha profissão foi discriminada. Eu, por ser pintora automotiva, eu fui discriminada. Mas espera aí, isso é uma ocupação de homens. Coisas aberradoras. Sabe? E assim, eu fui em busca de apoio por muitos anos e eu não tive apoio por muito tempo. Eu tive que lutar e insistir para eu conseguir abrir uma ação na justiça para investigar esse caso. E ainda estou aguardando a cirurgia, porque a essas alturas, agora é uma necessidade para eu fazer essa cirurgia. Imagine, 20 anos fazendo hormonização, né, a gente vai atrofiando o órgão. E depois pode ter algum problema, alguma infecção da uretra e ter que amputar, e aí eu não tenho mais como fazer a reconstrução. Então imagine a situação gravíssima que eu fui colocada, né? O que eu penso sobre o sistema de saúde a atender a processo de transexualização? Não são preparados. Deveriam se preparar antes de começar a fazer essas experiências com as pessoas. Usar a vida da pessoa. Porque receber dinheiro para me torturar, eles receberam durante anos o dinheiro do contribuinte. Né? A pessoa paga o imposto lá para quê? Para ir para o SUS para pagar um homem hétero para torturar uma pessoa trans. Dizendo que está no processo de seleção de pessoas que vão operar e de pessoas que vão ser consideradas falsas trans. E isso eles varreram para baixo do tapete. Hoje eles já estão entendendo porque a situação se estreitou. Hoje eles estão entendendo que o que eles fizeram lá atrás foi errado, mas eles não se preocupam nem um pouco em reparar o que eles fizeram. Não, pelo contrário, eu fui lá no começo do ano tentar, tô aqui, ou você reconhece aí o erro de vocês e me dá aí a cirurgia, ou eu vou entrar na justiça. Aí eles, olha lá, entrar no quê? Na defensoria? Cá tem 3 advogados particulares, a defensoria vai fazer o quê com eles? Eles duvidam da justiça. Eles acham que eles estão acima da lei. E eles estão enganados, porque eu já precisei da defensoria e a defensoria atendeu o que eu precisei. Né? Não é a primeira vez que eu precisei de usar o trabalho da defensoria e tive êxito com a defensoria, fez um excelente trabalho e mais uma vez está fazendo um trabalho excelente para mim. Né? E é isso aí, eu estou torcendo para as coisas se encaminharem à justiça, porque a minha preocupação, eu já passei todo esse sofrimento, né? Toda essa frustração, e eu não quero que outras pessoas passem por isso. Exatamente para isso mesmo, para que o próximo da fila não passe pelo que você passou.
Exatamente. Infelizmente, tem sempre que ter alguns sendo testados. É. Infelizmente. Bom, E que você seja, caiu né? nesse caso. Mas vamos falar de uma coisa importantíssima, porque o nosso tempo tá acabando. Não dá pra fazer um podcast com você, mulher. Você tem que fazer 2 podcasts, porque a gente tem muita coisa pra falar, a gente não falou. Mas você vai voltar. Vou voltar. Bem claro. Eu quero falar dessa instituição Florescer. Casa Florescer é uma mãe, né? Então, Como funciona? no momento que eu mais precisei, no momento que eu estava numa situação realmente de risco de vida, eu ia perder minha vida, porque eu não tinha mais força, eu não tinha apoio, eu não podia me aproximar da minha família, porque eu estava achando que eu ia atrapalhar a vida da minha família, dos meus filhos. Meus filhos já casados, morando, tocando a vida deles, vou eu lá morar com meus filhos, porque eu não tenho onde morar, eu não consigo mais prover a minha vida. Então fiquei numa situação que psicologicamente eu não aceitava. Eu não estava conseguindo aceitar essa situação de vulnerabilidade, porque eu sempre consegui me prover. No momento que eu perdi a capacidade de me prover, porque eu tive um declínio na minha saúde por causa desse tratamento aí que eu tive, eu entrei em depressão. Eu pensei em suicídio. Eu falei pro meu filho, eu vou tirar a minha vida, filho, não aguento mais. E meu filho falou, se você perdeu o sentido para você, perdeu para mim também. Então aquilo ligou uma chave para mim, que eu pensei, eu não posso fazer isso, e o meu filho, né? Filho salva, gente. Meu filho me salvou, a mãe dos meus filhos me levou para casa dela, ela e o marido dela, né, onde eu consegui tomar um banho, porque eu ficava 40 dias sem tomar banho. Você morou na rua? Na rua não, mas eu morei num espaço insalubre, num galpão, num lugar que eu não tinha privacidade para tomar um banho, um lugar totalmente insalubre. Fiquei 3 anos nesse ambiente, né? E quando eu fui para casa da mãe dos meus filhos, eu melhorei um pouco e resolvi pedir acolhimento, né? Porque eu não podia ficar também Claro, ela tinha a vida dela, que fez a vida dela. E aí eu solicitei, né, uma vaga no albergue e fui encaminhada para a Casa Florescer, Florescer 1, né? Tem 2 Casas Florescer. Aí eu fui logo para a Casa Florescer 1, que fica no Bom Retiro. E chegando na Casa Florescer, aquilo foi um processo de cura na minha vida, de cura. Tudo aquilo que eu sentia, né, de falta de esperança, foi se curando. Eu tô lá há 2 anos e assim, a minha vida tá renovada, né? Minha esperança, eu consegui buscar, tive forças para procurar a justiça, porque eu já tinha abandonado a mim mesma. Mas como não também, né? Então, assim, o que a Casa Florescer faz é muito mais do que acolhimento. Então, vamos lá. Ela acolhe pessoas LGBTs. Não, lá na Casa Florescer é uma casa específica para mulheres trans e travestis. Então, as travestis que estão em situação de vulnerabilidade, rua, né? Tem realmente a maioria que está lá vem de situação de rua, de passam os dias na rua, na calçada, não tem condições nenhuma de pagar um aluguel, de ter uma alimentação. Então a casa ela acolhe, tem alimentação, a gente passa traz a dignidade, resgata a dignidade. Então eles te dão a casa, a roupa, e em troca vocês fazem algum trabalho ali? Não tem troca. Não tem, a gente, a Casa Florescer deixa as pessoas à vontade para participar ou não participar dos eventos que ocorrem na casa.
de aparecer nas fotografias ou de não aparecer. Não tem obrigatoriedade nenhuma. Porém, a gente gosta de contribuir com a casa e fica muito grata com o apoio das pessoas. Né? Para a gente é muito importante as pessoas se aproximar da gente, fortalece algo dentro da gente. Né? E aí é uma troca, né? Porque as pessoas vão lá e elas aprendem algo umas com as outras, num espaço de pertencimento de todos, né? As pessoas vão lá e se sentem no lugar de ser quem é à vontade, não tem opressão Sem nenhuma. julgamento. É um espaço, né, que acolhe as diferenças. Maravilhoso. Entendeu? É Vou lá conhecer. maravilhoso. A Casa Florescer é um fenômeno. Tô lá. Em breve estarei lá. Nosso tempo esgotou. Puxa, E não falamos nada do que a gente ia falar, gata. é verdade. Dá uma olhada. Falamos pouquíssimo. Então, voltarás em breve. Porque não Poxa, teve. que bom. Como vai ter parte 2. Larissa parte 2, gente. Larissa, parte dois, Não ó. tem como. Ela já chega chegando, você vê? Vamos lá, escolha uma mulher que te representa. Rita Lee. Ai! Ai, eu amo a Rita Lee. Pega a Rita Lee e coloca no lugar da Roberta Close. Roberta Close. Que nós vamos ter que correr, gata. Com o tempo aqui. Eu achava que você ia escolher a Roberta, né? Ah, eu gosto da Roberta, mas a Rita Lee fala mais alto no meu coração. Na tua alma. Desde criança. Rita Vem falar Lee perto é a do minha microfone. referência. Disruptiva. Como- Muito disruptiva. Muito. Maravilhosa. Larissa, gratidão ter as mãozinhas aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Portas mais que abertas. Foi uma honra estar com você. Poxa, igualmente. Uma honra. Muito obrigada por confiar nesse programa. Muito bom, obrigada. Maravilhosa e voltará. É isso aí, gatas. Nós estamos aqui para acolher as diferenças sempre.